o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui hoje, reunidos através da internet, desse canal do YouTube, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, para junto podermos fazer algumas reflexões sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral. Nós vamos abordar mais especificamente os itens de 1 a 3, onde fala odiar pai e mãe. Neles estão contidos as lições, algumas lições que à primeira vista elas causam uma certa estranheza, a todos nós quando nós lemos, porque ela vai mostrar no primeiro momento um Jesus agressivo nas palavras, e até mesmo nós podemos achar que existem algumas contradições, mas através de estudos, através das reflexões que nós vamos começar hoje, nós vamos ver que isso pode ser interpretado de forma diferente. Mas para nós começarmos o nosso estudo, vamos primeiramente fazer uma prece para harmonizar o nosso ambiente. E a prece diz assim: Mestre Jesus, amigo de todas as horas, Deus Pai Todo-Poderoso, ao iniciarmos o nosso estudo de hoje, pedimos a assistência de todos os nossos amigos espirituais, assim como nossos mentores, a fim de que nós possamos sermos bem claros, que possamos ser bem objetivos e nos deem discernimento que nós necessitamos para compreender todos os ensinamentos contidos nesse capítulo. E acima de tudo, Mestre Jesus, que possamos aplicá-los ao nosso dia a dia. Mestre, nos dê sempre força e coragem, perseverança, para podermos reprimir em nós todas as tendências do mal. Fazei o que possamos compreender e melhorar, e ainda aproveitar as inúmeras oportunidades que nos são concedidas ao longo do nosso caminhar. E assim, Mestre Jesus, protegido e amparado por toda a espiritualidade, em seu nome, iniciaremos as nossas reflexões do estudo do Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, como o título do capítulo em si é Estranha Moral, nós fomos lá no Livro dos Espíritos, na questão 629, e fomos buscar a definição de moral dada pela espiritualidade. Na questão 629, Kardec pergunta à espiritualidade que definição se pode dar da moral. A espiritualidade, boa amiga, ela responde: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 629. Então, para entendermos melhor essa estranha moral que vem falar no Evangelho, é necessário que nós voltemos um pouco no tempo que antecedia a vinda de Jesus. O que acontecia naquela época? Os conceitos éticos
ainda não estavam bem definidos, né? E eles cresciam num contexto perverso. Precisamos lembrar, né, que nós vivíamos a lei mosaica, né, a lei de Moisés, lá do Velho Testamento, onde Moisés ele nos trouxe um Deus, né, como sendo o Senhor, né, aquela pessoa, aquele ser que estava acima de tudo e de todos. E o que era mais interessante, né, nós não conseguíamos ter acesso diretamente a esse Deus. Para nós termos acesso a esse Deus, o Senhor, nós temos que ter um intermediário, que eram os profetas. Então Moisés, além disso, ele dava a entender, né, a imagem, né, de um Deus rancoroso, vingativo, exigente e até muitas vezes vaidoso, né, egocêntrico, parcial e arbitrário, né, porque tinha os deuses da guerra, cada povo tinha seu Deus, né? Então, além de ter, não podemos esquecer, né, que além de ter recebido os 10 mandamentos, Moisés também criou as leis para que fossem seguidas, né, pelo seu povo, pelos seus seguidores, né? E nós não podemos esquecer também que a população daquela época era uma população rude. Então nós temos que definir bem e diferenciar bem as leis de Deus que vieram através dos 10 mandamentos e as leis mosaicas, as leis de Moisés que foram criadas para poder, de certa maneira, conter, dominar o quê? Aquela sociedade, como eu já falei, era um povo rude e ignorante, né? Então, essas leis elas foram criadas por quem desejava, na realidade, na época Moisés, um controle absoluto desse povo, né? Através do medo, como eu já falei, através de coisas ruins, né, que poderiam lhe acontecer na desobediência dessas leis. E o que acontece com a vinda de Jesus, né, que a gente vai estudar essa vinda de Jesus no chamado Novo Testamento? Jesus, ele nos traz o quê? O Deus de amor, diferente daquele Deus Senhor, ditador de Moisés. Então ele traz um Deus de amor. Ele compara esse Deus, né, a um pai, né? Então ele traz um Deus pai de toda a humanidade e que ama todos os seus filhos da mesma maneira e que faz o sol brilhar para todos de maneira igual. Não há uma diferenciação, não há essa distância, porque quando ele traz a figura do Pai, ele pega esse Deus e os aproxima da gente. Então, para enfrentar essa ignorância coletiva da sociedade e também romper com as raízes que ainda prendiam, né, que ainda prendiam os homens aos sentimentos mais agressivos, Jesus precisou trazer um novo conceito de compreensão e bondade, ternura e compaixão, que não podiam, né, ser comparada a qualquer atitude agressiva e externa, fosse ela ostensiva ou disfarçada. Então, para trazer uma ideia de um Deus Pai amoroso, era preciso usar o quê? De energia e valores morais para enfrentar todos os desafios que iriam surgir com a intenção de quê? Com a intenção de impedir exatamente o quê? A marcha para essa evolução espiritual, para essa progressão espiritual. E ele, né, Jesus, é importante dizer que ele não cedeu em nenhum momento, né? Ele traçou sua meta e cumpriu a sua tarefa integralmente. Qual seria essa tarefa? Romper com todas aquelas estruturas do passado, onde a humildade sobrepõe o orgulho, o altruísmo sobrepõe o egoísmo, a compreensão e a bondade, ela também vai sobrepor a intolerância. Essa era, no mínimo, uma nova estranha moral naquele momento, né? Então, por quê?
ele vinha, teoricamente, contestar todos os ensinamentos, ou melhor, todos não, grande parte dos ensinamentos trazidos por Moisés para a sociedade. Então, por ser diferente de tudo que existia e por contrariar todas as convicções, né, que já existiam, temos que observar ainda, né, quando nós estudamos textos lá de Jesus, da época de Jesus, nós temos que observar ainda a natureza, isso é muito importante também, particular de cada língua, né? As interpretações, as traduções que vão ser dadas aos textos, né? É muito comum hoje na língua portuguesa a gente pegar um texto, a interpretação de texto. Cada um vai interpretar de acordo com as suas convicções, com a sua vivência. Então vão ter interpretações diferentes. Imagina uma língua nova, uma língua primitiva, vamos dizer assim, que utilizava uma mesma palavra para dizer muitas coisas, como que não foram distorcidas essas palavras ditas pelo Mestre Jesus. E vale lembrar que na época lá que o nosso Mestre Jesus existiu, ele não deixou nada escrito, né? Foram tudo falados e foram tudo escrito por outras pessoas que conviveram, algumas com Jesus e outras nem conviveram com Jesus. Então, para nós começarmos o nosso estudo especificamente, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler aqui, lá no capítulo 23, Estranha Moral, vamos começar a ler o item 1 e 2. Odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem na mão, não pode ser meu discípulo. Isso está lá em Lucas, capítulo 14, de 25 a 27 e 33. 2. Ele vai dizer assim no item 2. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Isso está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 37. A quem olha, né, essa passagem de cara, né, e estranha a forma como o Mestre Jesus se expressa, observa logo em outra tradução que deram um sentido diferente ao verbo odiar. Para compreendermos melhor esse texto, é importante ter, né, o conhecimento das orientações de Kardec, né, no início desse capítulo. Ele adverte, né, ele chama a atenção de que nenhum dos evangelhos foi escrito enquanto Jesus estava entre nós, como eu falei lá atrás. E que a língua da época, né, hebraica, não era muito rica e continha muitas palavras que tinham diversos significados. A gente já comentou sobre isso rapidamente, só para poder chamar a atenção. E nesse trecho, Jesus fala várias coisas com bastante contundência. Nós não podemos esquecer isso. Chama bem a atenção e deixa uma imagem mínima de flexibilização do que devemos fazer para estar de acordo com as leis divinas. Entendemos, né, por essa passagem que devemos ter atenção a essas leis através do quê? Das máximas que estão contidas nas entrelinhas. Nós temos que saber interpretar. Essa passagem ela pode ser justificada com tanta veemência que foi dito
que se faz necessário um amor extraordinário em Jesus para que nós possamos alcançar o quê? A evolução. Pois ele veio aqui, né? Ele esteve encarnado no nosso planeta e nos deixou o quê? Ele nos deixou muito exemplo de como nós devemos praticar essas leis. Que leis? As leis divinas ou leis morais. Então, quando o Mestre Jesus ele nos pede que odiemos a família para sermos seus discípulos, né? Obviamente, isso não significa que nós devemos odiá-los como hoje é entendida essa palavra odiar, nem abandoná-los, né, ao sabor da sorte, porque isso, na realidade, implicaria no quê? Na falta de caridade. Então eu fui buscar lá na internet, né, e lembrando, né, que em grego essa palavra odiar, na realidade, ela não tem o mesmo significado que, né? Odiar significa amar menos, não amar igualmente, né? Então, um significado diferente daquele da nossa língua portuguesa que nós conhecemos hoje, onde odiar significa abominar, detestar, não gostar de algo, né? Então, a interpretação é bem diferente. Por isso que nós devemos interpretar essa palavra odiar como amar menos. Lembrando que a língua de Jesus era o hebraico, né? E ela usava o grego, né? Então faz muito sentido, né, esse significado e dá um significado mais racional e coerente aos ensinos do nosso Mestre Jesus. Então esse odiar significa amar menos, significa não se apegar tanto aos familiares a ponto de deixar o quê? De deixarmos de realizar a nossa jornada evolutiva. Então, para usarmos o ensinamento de Jesus como recurso, né, na superação de nossas dificuldades, nós precisamos o quê? Estudá-los, interpretá-los de maneira coerente, né? E para isso a doutrina dos espíritos vem nos auxiliar neste contexto. Infelizmente, né, para a grande maioria de nós, né, essa doutrina, né, essa estranha moral, ela continua a ser um pouquinho, para não ser redundante, estranha, né? Porque ela vem de encontro aos nossos interesses pessoais, aos nossos desejos e caprichos, muitas das vezes o quê? Egoísticos. Ainda hoje, né, justificando essa total incapacidade de compreender e muito menos aceitar, né, esse convite que o Mestre Jesus nos fez, né, há mais de 2.000 anos atrás, né, para que possamos transformar os nossos sentimentos para nos libertarmos desses comportamentos doentios e desorientados, né? Então, mesmo entre os espíritas, essa capacidade existe. Nós não podemos esquecer disso. Muitas vezes, compreende-se o quê? Sabemos da necessidade de mudar, mas não possuímos ainda o quê? Instrumentos íntimos para enfrentarmos a nossa realidade. É por isso que ainda precisamos dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Quando entendemos esse convite, perguntamos: Jesus, ele afastará nossas dores? A resposta é, né? Certamente que não. Mas os seus ensinamentos se transformam em poderosos instrumentos para deixá-las brandas e mais leves, né? Então, nós não podemos esquecer também que aquelas pessoas que combatem o cristianismo em geral e o espiritismo em particular, usam esses argumentos em suas contestações, né? É possível esclarecer algumas dessas contradições tirando algumas dúvidas. Em primeiro lugar,
precisamos saber se Jesus efetivamente pronunciou essas palavras, tendo em vista, né, como eu falei também, que não deixou nada escrito. Em caso, se realmente tiver afirmado, saber qual era o significado dessas palavras e qual o contexto, né? Pois, quando nós estudamos um texto antigo, não importa qual ele seja, né, nós temos que ficar atento a isso. Né? Lá no Velho Testamento, as frases que indicam a criação do mundo podia significar um período qualquer, um período de um. Outro exemplo pode ser encontrado lá no Novo Testamento, quando Jesus nos ensina que mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? Então nós temos que ter um certo cuidado com relação a isso. Então a ideia de abandonar a família não condiz com os ensinamentos de Jesus, né? Com a doutrina de Jesus. É antes o quê? Uma negação. E continuando, aqui, vamos agora para o item 3, que fala: certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu. Lícito é acreditar-se que, em casos como este, o termo odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendida nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Nesta postagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis designa as frases criação. Tal também a palavra com que se designa um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de fios de camelo. Cumpre-se, ademais, se atentar aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influenciam sobre o gênio particular de seus idiomas. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes que empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou parágrafos. É importante, né? É importante que se entenda os costumes, né, e as características dos povos, para podermos entender o quê? As particularidades dos seus idiomas. Né? Sem esse conhecimento, escapa o sentido verdadeiro de algumas palavras. Até mesmo na língua, né, algumas palavras perdem seu valor no correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente, né, o pensamento, o que se quer dizer. E que, para manter a precisão, a exatidão, tem muitas vezes que empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes. Então essas observações, elas são aplicadas especialmente aonde? Na interpretação das Escrituras Sagradas. E, em particular, do Evangelho, né, escrito pelos evangelistas. É importante nos reportarmos
para o meio também, né, nos transportarmos para o meio onde vivia Jesus, à época, né, fica claro o valor de certas expressões e de certos fatos. Em todo caso, nós devemos considerar o termo odiar da sua concepção moderna, pois é contrária a todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, resumindo, né, esse estudo, Kardec ele vem nos esclarecer que algumas poucas palavras encontradas nos evangelhos não combinam com essa doutrina de amor que foi trazida pelo nosso Mestre Jesus. As passagens do Mestre, né, do Mestre Jesus, escritas, né, após a crucificação, ainda é possível que essas não tenham nem sido usadas por ele, ou podem ter sido substituídas, mal interpretadas e copiadas, né, de uma língua para outra, né, visto que uma mesma palavra ela pode ter significados diferentes, até oposto, em diferentes línguas, como nós já até falamos sobre isso, né? Ou a mesma palavra ela pode ter um significado duplo numa mesma língua. Então, nós temos que aceitar, né, contudo, né, nós precisamos, vamos dizer assim, aceitar o Evangelho, mas nós temos que tomar cuidado como essas palavras chegam até nós. Temos que tomar cuidado sempre que nós formos o quê? Interpretar essas palavras de Jesus conforme, né, o contexto geral dos seus ensinamentos e dos costumes e características do povo judeu daquela época, sem modificar o quê? O seu significado. Por isso, talvez, nunca tenha sido tão necessário esse estudo aprofundado dos ensinos do nosso Mestre Jesus na compreensão moral que foi trazida por ele, que resume o quê? Na vivência do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, assim, né, podemos dizer que na interpretação desses textos evangélicos, não podemos admitir que Jesus tenha pregado o odiar. Nós devemos perceber nesse ensino que o esforço de Jesus era trazer o melhor. Então, sendo o entendimento, né, o aceite e a vontade dessa vivência, opções individual, devemos o quê? Devemos nos esforçar para ser cristãos. Nós devemos ter a chamada fé raciocinada, né, e sermos cristãos, um cristão, não seguidor do Cristo, que tenha esse raciocínio lógico e o sentimento. Essas palavras poderão sobreviver ao longo do tempo se nós a interpretarmos de uma maneira mais coerente. Então é isso, meus irmãos, que eu tinha para passar para vocês, que nós possamos, né, ter conseguido ser claros, objetivos. E agora vamos fazer a nossa prece de encerramento para podermos terminar as nossas reflexões. Então vamos dizer assim: Mestre Jesus, conheceis todas as nossas imperfeições, que nos amas profundamente, nos auxilie a compreender as suas leis. Faça-nos entender o seu Evangelho de luz e que tenhamos sabedoria de aplicá-los em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores. Auxilia-nos, Mestre Jesus, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Nos dê força e coragem para sermos humildes e nos mostre o caminho da iniciativa para vencermos o desânimo. Que possamos também caminhar na caridade para evitarmos o egoísmo e podermos dividir com aqueles que compartilham da nossa existência os benefícios que recebemos todos os dias. Esteja sempre conosco,
hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!